Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, então vou começar aqui a apresentação. Prazer enorme estar aqui dividindo um pouco de toda a transformação ágil que nós estamos fazendo aqui na loja Zenner SA. Agradecimento em especial a toda a organização da premiação Mais Ágil, né, a Moving, Modo, Creative e Agile Path. A gente vem numa caminhada aí há algum tempo já, quer dizer, algum tempo, pouquíssimo tempo, a gente está há 6 meses nessa jornada. Então, dentro desse movimento, a gente tem trabalhado com um processo muito acelerado aqui de transformação. Espero que estejam vendo minha tela. Dentro desse processo, quando a gente fala em lojas Zenner SA, nós estamos falando de uma transformação ágil que tem como objetivo transformar a organização numa Agile Enterprise. Isso quer dizer que a gente quer fazer uma transformação atingindo todos os 24 mil colaboradores da organização e seu ecossistema com parceiros e fornecedores. E quando a gente fala da loja Zenner SA, nós não falamos apenas da loja Renner, a nossa marca de moda e lifestyle, mas também a Icon, que é a nossa moda jovem, a Kamikado, que é casa de decoração. Nós falamos da Realize, que é nosso braço de soluções financeiras. Nós falamos da Ashua, que é a nossa empresa de moda plus size, e nós falamos da Repassa, o nosso brechó online dentro da nossa estratégia de ESG e economia circular, né? Dentro desse aspecto, eu entrei na empresa em março deste ano, venho aí de um período de 7 anos de transformação no mercado, né? Dentro da minha carreira, eu comecei em ágil em 2004, né? São quase 18 anos aí na agilidade, sendo os últimos 7 anos dedicados à transformação ágil. Destes, eu passei, antes de vir para a Renner, 2 anos fazendo transformação na Globo, onde tive a felicidade de obter, junto a todo o time da Globo, aí dois cases, 2 reconhecimentos, um do Gartner em 2017 como a principal transformação bimodal do ano, e da Scale the Agile em 2019, com o primeiro case da América Latina e o primeiro indústria de mídia no mundo, né? Já fui desenvolvedor de software, já fui gerente de produto, gerente de portfólio, gerente de desenvolvimento, e aí venho focando nos últimos anos em transformação, e atualmente eu sou o líder do escritório de transformação ágil na loja Zenner SA. Bom, por que a loja Zenner SA quer ser uma Agile Enterprise? O grande foco que a gente sempre teve ao longo da nossa história aí, e tem sido o nosso pilar de sucesso, é o nosso valor de encantamento. Encantamento nada mais é que seguir o princípio aí de uma empresa Customer Centricity. Ou seja, nós queremos ser uma Agile Enterprise e não fazendo uma transformação apenas na relação TI-negócio, mas, de fato, nós termos business agility, sermos uma empresa ágil de ponta a ponta, porque a gente acredita que só dessa forma a gente vai conseguir cada vez mais atender e superar as necessidades e expectativas de nossos clientes, né? Então, a gente precisa dessa capacidade, dessa competência ágil de se adaptar rapidamente a essas necessidades, dessas expectativas e as tendências que nós vemos hoje no mercado, né? Dentro disso, e isso é todo um pilar onde tem como objetivo consolidar um ecossistema, né, que é o que está aqui nesse slide, onde nós temos o cliente no centro do ecossistema, as nossas marcas com nossos produtos ali ao redor desse cliente, ou seja, de que o meio pelo qual a gente gera valor para este cliente. Ao redor desse desenho do nosso ecossistema, nós temos os blocos de valor que hoje nós estamos buscando como acelerador de novos modelos de negócio, né, de novas formas de encantar esse cliente, que passa por uma questão de nosso bloco de valor, por exemplo, para a Marketplace. A Renner, por muitos anos da sua história, ela foi apenas uma empresa que comercializava produtos das suas próprias marcas, e agora a gente percebendo esse movimento de mercado e vendo que o cliente, independente se a marca é da Renner ou de um seller parceiro, é importante sim satisfazer essa necessidade, encantar o cliente. Então, a gente começou dentro dessa transformação ágil, digital, de negócio, a estruturar um marketplace. Para nossa felicidade, a gente já conseguiu
um resultado 3 vezes maior do que o esperado dentro das previsões iniciais, junto aos sellers. Isso quer dizer que o cliente está aceitando muito bem esse mix de produtos, essa maior possibilidade de produto dentro dos nossos canais, ao mesmo tempo que o seller também é muito beneficiado com o resultado 3 vezes mais do que esperado por ele. E dentro desse aspecto, que tem como objetivo encantar e fidelizar o cliente, também a gente tendo uma proximidade maior com ele em relação a isso, desenvolvendo um programa de loyalty, né, onde o cliente da Renner, da loja Renner S.A., tem benefícios ao manter essa relação de fidelidade conosco, onde o grande número de clientes que nós temos já tem essa relação há muitos anos. Soluções financeiras, a gente desenvolvendo aí diversas soluções financeiras novas dentro da Realize que surgiu ali com o cartão Renner, mas já expandiu para o meu cartão, que é um cartão que foca aí numa visão mais de cartão de crédito, que as pessoas podem utilizar em qualquer compra, não só dentro da Renner. A omnicanalidade, tem um aspecto bastante importante aqui da omnicanalidade, é que o cliente tinha uma relação com a Renner ou pela loja física ou pelo digital, e aqui a questão de omnicanalidade é que não seja um ou e sim um e, o físico e o digital, assim como o Bradesco muito bem apresentou a visão do phygital. Além disso, não são só esses 2 canais, hoje nós temos mais de 10 canais, hoje acredito que sejam já 13 canais que envolvem ali a questão de WhatsApp, o e-commerce, o marketplace, a bag, que é a mala que o cliente recebe personalizada em casa para poder fazer a compra, entre outras opções, dentro de uma relação de produto e canal. Mas dentro desse aspecto de produto e canal, nós estamos trabalhando muito o aspecto do encantamento do cliente, buscando também uma relação muito próxima de quem é o nosso cliente, né? E qual a relação que esse cliente tem com a marca. Ao mesmo tempo, como eu falei da Repassa, nosso brechó online, que já é um serviço adjacente ao core, que está dentro do ecossistema interno da Renner, e o conteúdo, né? O nosso bloco de valor, que é ter uma estrutura para produção de conteúdo, para que a gente não só leve produtos de moda e lifestyle, mas que também a gente possa levar informação, conhecimento para os nossos clientes, para que ele também conheça mais desse universo. Além disso, nós temos um conjunto de parceiros adjacentes a esse core, esse ecossistema interno, já nos plugando aí um ecossistema externo com diversos parceiros e fornecedores, e estamos também desenvolvendo uma série de novos negócios adjacentes ao core. E para sustentar tudo isso, a gente tem diversas pistas, uma delas é a logística, onde o objetivo é entregar cada vez em menos tempo os produtos para esses clientes, afinal de contas, né, nesse mundo bunny e a ansiedade sendo algo bastante forte, a questão de ter comprado algo no digital e receber o mais breve possível de casa é um fator decisivo para a competitividade das empresas, para a satisfação do cliente. O ágil, ele está aqui como uma das pistas que habilitam todo esse ecossistema, mas o ágil está em tudo, como eu falei, então todo o processo, desde inovação, criação de novos modelos de negócio, a questão de como a gente implementa esses novos modelos de negócio e os sustenta, que estão dentro desse modelo ágil, da mesma forma que a gente já está levando o ágil para o RH, já em iniciativas que a gente começou no processo de atração e seleção da empresa, já reestruturou, por exemplo, o processo de engajamento. Antes a pesquisa de engajamento era feita anualmente, agora a gente já está com um piloto fazendo essa pesquisa mensalmente, são pesquisas menores, mas que já dão um termômetro de quais são as coisas que a gente precisa adaptar rapidamente para que a gente leve engajamentos para as pessoas dentro de um modelo de Agile Engagement. Já temos também uma relação com o RH na gestão de mudança, onde a gente aplica práticas do Lean Change Management junto com o RH. Então, tudo isso acaba trazendo um aspecto que fortalece e acelera esse processo, porque todas as pessoas na companhia respiram esse modelo. Assim como nós temos marketing ágil, ágil em dados, ágil em tecnologia e assim por diante. Falando nisso, tecnologia, onde está estruturando já está implementando todo o movimento de Move to Cloud, temos estrutura de DevOps, SRE, arquitetura, né? Então, isso também ajuda que a gente consiga desenvolver soluções digitais cada vez mais robustas para atender essas necessidades. Tendo uma relação cada vez mais
mais próximo e com conhecimento mais profundo do nosso cliente, com a estrutura de CRM e dados e Advanced Analytics. A empresa investiu cerca de R$ 1 bilhão em 2020 nessa transformação, mais 1,1 bi em 2021, dados que estão aí divulgados para o mercado. Uma das grandes evoluções disso, nós já tínhamos dados e fazíamos análise de dados, né, já tínhamos ciências de dados, engenharia de dados na companhia, mas a gente investiu num crescimento muito interessante aqui com relação a dados, criando uma diretoria, criando plataforma de dados, colocando squads de dados junto ao negócio para que a gente pudesse envolver capabilities como personalização, recomendação, remarcação, precificação, ou seja, tendo tomar a decisão mais consciente, né? Trabalhando a parte de marketing digital, como, por exemplo, a criação de uma tribo de growth hacking, que faz todo um processo utilizando ágil dentro do seu modo de trabalho e garantindo que a gente faça, junto a outras squads que estão desenvolvendo as capabilities, por exemplo, de recomendação e personalização, um marketing direcionado aos interesses dos nossos clientes. O NPS é uma outra implementação que a gente está fazendo aqui na companhia, apesar de a gente ter o encantômetro, que é aquele totem que nós temos na saída de cada loja, que mede a satisfação do nosso cliente, que a gente chama de encantômetro. Esse encantômetro, ele é muito interessante, nos trouxe até aqui, mas nessa questão da gente também ter uma visão de nos compararmos ao mercado, foi imprescindível a gente ter também uma métrica que é mais utilizada no mercado, e todo o modelo de inovação que nós temos, que está correlacionado à criação de uma diretoria de novos negócios, que envolve M&A, desenvolvimento de novos negócios, estratégia e portfólio da companhia. Dentro disso, quando a gente começou esse trabalho ali em março, e na discussão de, ok, nós temos que construir todo esse ecossistema, mas como, né? E aí a discussão que o HO, o História de Transformação Ágil da Renner, levou para toda a diretoria, as lideranças, os times, e por fim ao conselho da empresa foi, nós temos diversas maneiras de ser ágil. Primeiro ponto que nós não precisamos nos limitar a Scrum, Kanban ou Safe, e considerando uma transformação que vai ser levada a todos os colaboradores, nós não podemos limitar a isso, até porque nós temos que levar métodos ou frameworks que fazem sentido para cada um desses contextos, e de fato nós vamos precisar explorar muito quais são as práticas que nós temos em cada um deles e o que faz sentido, que de fato vai gerar um resultado essencial. Então, dentro desse processo de exploração, tem um aspecto que é bastante importante, que é a cultura, né? A gente fala bastante aí que a cultura como é estratégia no café da manhã, e um dos principais obstáculos para as transformações é a cultura. Tá, mas por que a cultura é um obstáculo? Né, vamos ter uma visão mais profunda sobre isso. Né? O Peter Drucker, que foi quem construiu a frase que a cultura como é estratégia no café da manhã, ele também traz essa frase, que a cultura é extremamente persistente. Então, se você quiser mudar a cultura da empresa, o comportamento das pessoas, isso só vai funcionar se a gente tiver com base a cultura existente. E se eu souber qual é a cultura e eu considerá-la num processo de transformação, a gente vai ter menos resistência, a gente vai ter maior fluidez e a gente vai conseguir ter um processo de transformação acelerado, que era o que a gente buscava aqui como objetivo. Dentro disso, a gente utilizou a matriz cultural de Schneider, onde ele traz 4 modelos culturais. Um deles é a cultura de colaboração, que é a cultura que a gente mais fala aqui no contexto ágil, que se resume a termos sucesso trabalhando juntos e é significado por essa nuvem de palavras que está aí. Nós temos aqui também a cultura de cultivo, né, que temos sucesso crescendo e aprendendo juntos, e eu acredito que a Moving aqui fazendo esse movimento dessa premiação, o mesmo movimento ali dos eventos da Agile Path, que ela busca essa cultura de cultivo, crescer e aprendermos juntos. Nós temos muitas corporações que elas têm uma cultura de controle, onde o sucesso é obter e manter esse controle. E aqui um aspecto bastante importante relacionado a esse modelo cultural de controle é que muitas vezes ele é castigado por nós agilistas, né? E na realidade não é todo ruim, na realidade não tem algo que é totalmente ruim ou totalmente bom, de fato a gente tem que avaliar o que faz sentido, né? Então nesse processo, quando a gente pensa em uma organização,
Se uma organização estabelece ordem, estabelece processos, os processos são claros, os processos são maduros, eu tenho menor necessidade de articulação, eu tenho menos necessidade de política, eu tenho menos necessidade de jogos de poder, e isso torna o ambiente menos complexo, né? E eu falo bastante aqui com o time que a agilidade é diminuir a complexidade da empresa para a gente abrir espaço para a simplicidade e agilidade. Então, tem aspectos de controle que são importantes. Se a gente olha a pesquisa de engajamento da Renner, por exemplo, do último ano, foi destacado o processo como algo muito importante para os colaboradores. Então, dentro desse aspecto, tem coisas que são importantes. Obviamente que poder, hierarquia, ou mesmo até a padronização, pensando que tudo tem que ser igual, vão contra essa nosso movimento de agilidade, mas não é todo o controle de uma forma ruim, principalmente quando a gente fala de uma empresa que é SA, com ações na bolsa, né, e também regulamentada pelo Bacen, e a gente precisa ter coisas desse tipo. Então, dentro desse aspecto também, e para finalizar os modelos culturais, nós temos o modelo cultural de competência, onde temos sucesso sendo os melhores. Dentro desse aspecto, a gente avaliou também o seguinte, ok, tendo esses 4 modelos culturais e pegando os princípios do Manifesto Ágil e os princípios do Lean, do Kanban, como é que está a distribuição desses princípios dentro de cada uma dessas culturas? A gente chegou nesse desenho, onde a gente percebe que o Ágil está muito mais relacionado a uma cultura de colaboração e cultivo, enquanto o Kanban está muito relacionado a uma cultura de controle e competência. Eu não estou dizendo que Kanban é um método de controle, mas ele alimenta uma organização que tem essa cultura. Quando eu tenho uma gestão visual, eu tenho métricas de performance, tenho métricas de previsibilidade, eu consigo acompanhar o que está sendo feito, né? Isso tranquiliza pessoas que estão acostumadas com esse modelo de cultura. E aí, dentro desse processo, nós avaliamos o seguinte, qual é a cultura que a Renner possui? Não é a cultura declarada, não é aquela cultura que está na parede, mas a cultura de fato praticada. Porque um dos grandes direcionadores, por exemplo, do presidente da companhia é que a gente desenvolva cada vez uma cultura mais colaborativa, né? Mas, atualmente, onde nós estamos? Nós estamos aqui, né? A gente está mais para uma cultura de controle do que outras culturas. Mas é muito forte a cultura de competência, por exemplo, nós temos o valor de austeridade, nós temos esse direcionador relacionado à colaboração, nós temos toda uma jornada de lifelong learning que está relacionada a uma cultura de cultivo, mas a gente tem muitas características aqui, até pelo nosso modelo de negócio, que nos levam para essa cultura. Então, se a gente está aqui, primeiro passo, a gente permanece aqui. Então, a gente tem que pensar no modelo que alimenta essa cultura, então, por isso o Kanban, ao mesmo tempo que a gente desenvolve em paralelo e com muito cuidado as culturas adjacentes de colaboração e competência. Aí, por que não a de cultivo? Porque dentro desse conceito do modelo cultural de Schneider, as culturas perpendiculares aqui elas são opostas, elas não se misturam. Então, por exemplo, eu pensar em um modelo de cultivo, modelo orgânico de uma organização que é hierárquica e com uma cultura de controle, ela é considerada até, por vezes, um movimento anárquico. E não estou falando isso de Renner, de maneira geral, do mercado desse modelo. Então, não dá para ir de controle direto para cultivo, como não dá para ir para uma cultura de colaboração direto para uma cultura de competência. Então, esse processo ele tem que ser feito de maneira paralelo ao mesmo tempo que eu alimento essa cultura. E dessa forma, quando a gente olha o seguinte, qual a melhor forma que nós temos, então, para desenvolver a cultura de colaboração, além de o que o Kanban já fornece, que é essa visão sistêmica, que ele traz justamente essa visão cross-áreas, cross-disciplinas, essa visão de olhar de ponta a ponta, e o Kanban já faz esse movimento natural de levar a organização para um modelo mais colaborativo. Mas dentro disso tem o modelo do Spotify Model, né, com a squad e as tribos, que são, de fato, termos sucesso trabalhando juntos. Na cultura de competência, nós temos os COIs e os chapters, né, os chapters aí como chapters para cada uma das disciplinas que nós temos na organização, e o COI e COI sendo constituídos com o objetivo de desenvolver ou melhorar competências que nós temos atualmente, e na cultura de cultivo, as guilds, né? Então, dentro disso,
a gente já tem aqui uma clareza de que nós devemos ir para um modelo com Kanban e Spotify, e não Spotify para toda a organização, para onde faz sentido, né? Então, quando a gente está fazendo esse movimento dentro do RH e do marketing, nós não estamos falando de tribos e squads, né? Nós estamos falando em manter a estrutura, implementando, por exemplo, Kanban e outras práticas complementares. Dentro desse avanço aqui, a gente também, para a discussão de o que a gente iria utilizar, nós também avaliamos a questão da taxa de sucesso que esses métodos possuem no mercado. Esse último, que foi realizado por Scott Hammer em 2018, foi a última pesquisa que teve relacionada ao sucesso de projetos. E a gente pegou aqui e viu a diferença tradicional, ágil, Kanban, até para demonstrar aqui para a direção e para o conselho da companhia o porquê da nossa escolha, então, de a gente começar a direcionar o nosso modelo de trabalho para o modelo Kanban. Dentro desse processo, nós também decidimos criar um framework próprio, considerando Kanban e outros métodos, entendendo que um framework é o mínimo comum em não todas as práticas, ou seja, dentro desse movimento de transformação em ágil em escala, de que maneira a gente traz o mínimo comum, uma linguagem universal e, ao mesmo tempo que, considerando também as restrições, as políticas, as regras, as normas da companhia, e olhando esses dois pontos, o mínimo que nos sustente, nos leva a ter um modelo de ágil a nível corporativo, considerando as políticas da organização, darmos também autonomia para que cada contexto, cada time ou cada squad estabeleça suas práticas complementares para satisfazerem as necessidades do ser ágil dentro do seu contexto. Dentro disso, a gente fechou, então, que a gente teria essas referências. Na realidade, a gente está em constante evolução nisso. Por exemplo, a gente fala de ágil para lojas, né? Quando você vai para uma loja da Renner, de forma a gente leva isso para o vendedor, para o caixa. Nós temos aí práticas de agile sales, lean selling. Quando a gente fala antes da loja existir, quando a gente está pensando no projeto de loja, nós temos lean construction. Antes do produto chegar na loja, todo o processo de criação do produto, concepção de produtos, fabricação desses produtos, tem todo um processo aqui de Lean Value Stream Mapping que a gente já está aplicando, de Lean Manufacturing, acompanhando métricas, né, como Touch Time, Wait Time, Efficiency Flow, completo e correto, a gente identificar gargalos e aplicar soluções específicas para cada um deles. Então, o Spotify foi aplicado para a parte da taxonomia, nós também utilizamos Flight Levels para o modelo operacional, o Kanban, o Safe, ele foi uma referência interessante por mostrar as coisas conectadas já para a visão de gestão de portfólio, e dentro desse movimento de levar o ágil para áreas em específicas, o Business Agility aí com disciplina Agile está sendo fundamental. Dentro disso tudo que a gente explorou, e isso aqui foi uma exploração muito rápida, cerca de 3 semanas, a gente estabeleceu um framework, ou seja, como a gente vai dar celeridade, clareza de papéis, clareza de um modelo de governança, para de fato conseguir escalar isso rápido dentro de um mercado, dentro de uma indústria que é do varejo, que ela é muito, tudo é muito urgente, né? Então, a gente criou aqui o Renner Framework, com os níveis de estratégico, de coordenação e de time, estabelecemos de que forma nós utilizaríamos OKRs, quais seriam os itens de backlog, uma coisa que a gente já fez aqui redefinir também algumas coisas que a gente vê no mercado. Então, se eu olho Less e Safe, a gente fala de Epic, Feature, Story, mas, Feature faz sentido para uma loja, vou reestruturar o layout de loja, vou aplicar uma feature, isso não faz sentido. Então, a gente renomeou, é a mesma granularidade equivalente a um feature de software, mas a gente chamou de ação, né? Ou seja, o nível de esforço, por vezes, vai levar mais de uma sprint, mas menos de 3 meses, e a gente deu o nome de ação, a mesma forma que a gente não chama de story, a gente chama de experimento a nível de time. Nós definimos um conjunto de papéis base para que a gente pudesse, e esse conjunto de rituais que seguem o padrão do Kanban. E uma das escolhas do Kanban também foi que nós já tínhamos ritos na companhia que eram muito similares ao que o Kanban traz de cadência. Por exemplo, o alinhamento estratégico está relacionado à Strategy Review do Kanban, a revisão do portfólio de investimento é a Portfolio Review do Kanban, a revisão de backlog, nós estamos utilizando outro nome aqui, mas é a Service Request Review, a reunião trimestral de planejamento é o Replenishment de serviço e o reabastecimento no time é o Team Replenishment, reunião diária é a Kanban Meeting, retrospectiva é a Team Retrospective, reunião quinzenal de resultados é a Service Delivery Review, assim como a reunião mensal é a Operations Review,
O que muda e porque a gente trouxe nomes específicos para nós, para demonstrar que a cadência que a gente quer dar e porque não é só o que tem no Kanban, porque ali tem uma introdução de OKRs e outras práticas que a gente não estaria trabalhando com o modelo do Kanban simples e puramente, né? Então, adaptando de fato o Kanban, juntando a outras práticas que fazem sentido na organização. E além disso tudo, obviamente, para isso não ficar chato, burocrático, ser divertido, que a jornada pudesse ser prazerosa, não vou poder mostrar em detalhes pela limitação de tempo aqui, mas nós construímos um gamification aqui, chamado a Montanha Invertida e os Horizontes Ágeis, onde os times eles embarcam numa jornada aqui de transformação e eles vão evoluindo com o tempo nos games, ganhando badges e um conjunto de treinamentos que a gente construiu aqui para fazer com que todo esse processo fosse fluido dentro do nosso modelo. Só para você ter ideia aqui com relação de como isso evoluiu no tempo, nós começamos em março, então com um chapter de agilidade, uma tribo, 8 squads e 4 treinamentos, e o lançamento do Render Frame com 1.0 e 57 pessoas. No Q2 a gente já estava com 569 pessoas, com 19 mil horas de treinamento, nosso encantômetro que era de 1 a 5, 4.2, isso nos acendeu um alerta e já buscamos melhorias relacionadas a isso. Já lançamos mais 7 chapters, mais 8 tribos, 60 squads, já lançamos mais um treinamento, chegando a 5 treinamentos. Em Q3, 760 pessoas, com quase 40 mil horas. A satisfação das pessoas nos treinamentos foi muito boa. A gente lançou mais um chapter, mais uma tribo, mais 16 squads e criamos mais um treinamento. E agora em Q4, até outubro, nós já tínhamos 856 pessoas, mais de 50 mil horas. Já constituímos mais 6 chapters, né? Temos em atual evolução para lançamento mais 4 tribos, estamos com 79 squads, e tudo isso com foco e entendendo que para sobreviver e ter sucesso, cada organização tem que se tornar um agente da mudança, e a forma mais eficaz de gerenciar a mudança é criá-la dentro da nossa linha e do nosso sábio Peter Drucker. Pessoal, muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando o que nós estamos fazendo aqui, e um ótimo sábado para todos.